Quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fadas, só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Olá pessoal, hoje neste vídeo quero indicar e apresentar uma obra sobre educação para vocês muito interessante, que se chama Educar na Curiosidade, da autora Catherine Blackweir. Essa obra, que tem por esse título Educar na Curiosidade, a criança como protagonista da sua educação, vem apresentar uma autêntica educação para a criança. A chave de entendimento dessa obra é uma frase, uma expressão de São Tomás de Aquino, em que diz que a admiração é o desejo de conhecimento. Ora, o conhecimento surge quando surge um sentimento de admiração e de curiosidade. A curiosidade é como que o princípio da verdadeira educação. Dessa forma, a autora vem revelar nessa obra as consequências desastrosas e catastróficas de uma educação que menospreza a curiosidade, que é tão viva na criança, que é algo tão natural à criança, e vem trazer os meios para reavivar essa educação na curiosidade, através da curiosidade. Então, de maneira geral, essa obra vem dizer o que é a educação da curiosidade, que significa educar a partir da curiosidade da criança. Vem revelar o que é essa curiosidade, por que ela é tão importante, os meios para empregar essa educação e também os resultados de uma educação na curiosidade, que são resultados muito benéficos e resultados de uma verdadeira educação. Porque o que nós vemos hoje é que há um grande menosprezo pela curiosidade. É claro que isso às vezes ocorre sem nos darmos conta disso, né? Nós matamos a curiosidade das crianças sem muitas vezes nos darmos conta disso. A curiosidade é algo muito natural e vivo nas crianças, só que muitas vezes essa curiosidade é sacrificada por diferentes meios e principalmente pela tecnologia. Então, nessa obra, a autora vai denunciar muito o uso das tecnologias para crianças, e não somente para crianças, mas de forma geral. Esta era tecnológica tem sido muito prejudicial para a aprendizagem das crianças, das pessoas. E diante disso, diante da curiosidade da criança, e sendo este um fator importantíssimo e fundamental para a educação, o papel do educador acaba sendo reduzido. É pouca a ação do educador diante da curiosidade. A curiosidade é o que age e faz da criança a protagonista de sua educação. Por isso, seguindo essa linha de educar na curiosidade, o protagonista da educação não é o educador, não são os meios, as técnicas e os estímulos, mas sim a criança. Ela é a protagonista da sua educação. E a consequência de matar essa curiosidade, este papel que a criança tem, que é ativo na sua aprendizagem, constitui em matar a própria infância. E matar a infância traz consequências desastrosas para a sociedade, para a civilização. É como matar também a sociedade. E como tem acontecido esta morte da curiosidade? O que tem feito, o que tem abafado a curiosidade, este elemento tão vivo nas crianças? Nós percebemos hoje, não é difícil de perceber, que as crianças não têm mais tanta curiosidade por conhecer. Por que isso está acontecendo? De fato, isso acontece por algo que a autora chama neste livro de superestimulação. A superestimulação é algo que acontece a partir das tecnologias. Quando uma criança fica muito tempo exposta a tecnologias como tablets, celulares e televisão, né, desenhos animados em televisão, elas ficam superestimuladas. Por isso, a autora diz que não é à toa, não é por coincidência, que a extensão da suposta epidemia de TDAH, com um bombardeio de
barulhos provenientes das novas tecnologias e a multiplicação exponencial da informação que chega para nós através delas. Então, ou seja, não é uma coincidência que esta suposta epidemia de TDAH, de transtorno de hiperatividade, tenha ocorrido na mesma época em que há um bombardeio de informações através das tecnologias. Com o uso das tecnologias, né, principalmente com o uso da internet, nós temos acesso a muitas informações em pouco tempo. E os próprios desenhos infantis que são desenvolvidos para crianças são inapropriados para elas, porque fazem exatamente isso, dar muitas informações. E os desenhos são muito agitados, é só perceber. Pare um pouco para ver, por exemplo, Bob Esponja. Nesse livro fala que em 1 minuto são apresentadas uma mudança, uma variação de cenas muito grande que a criança não é capaz de captar. Ou seja, não é normal aquilo. A criança se adapta a essa mudança de cena, de movimento, essa abundância de informações, mas isso não é natural, não é algo natural ao ritmo da criança. E nem muitas vezes a nós adultos, né? É algo muito absurdo muitas vezes. Então, a consequência principal da superestimulação é a morte da curiosidade. Porque quando a criança é muito estimulada, ela se torna, de certo modo, desmotivada. A capacidade de motivar-se por si mesma é muito afetada e acaba afetando também a própria vontade da criança. Aqui nesse livro, a autora traz as principais consequências desastrosas da superestimulação. Então, ela explica muito bem por que há uma ligação entre o uso das tecnologias e esses transtornos, déficit de atenção, de hiperatividade e outros problemas de aprendizagem que nós vemos que muitas crianças têm hoje em dia. Se torna muito difícil um professor dar uma aula sem trazer muitos instrumentos visuais. Então a figura do professor tem mudado também devido a isso, para acompanhar o ritmo da criança. O professor tem se tornado como um malabarista que precisa trazer coisas novas para que as crianças possam prestar atenção. Porque como ela está super estimulada, ela precisa sempre estar buscando coisas novas para conhecer, entre aspas, para ver, para não se sentir entediada. É por isso que muitos alunos dormem em sala de aula, não conseguem prestar atenção, porque estão super estimulados. Então esse conceito da superestimulação que ela traz aqui e que ela desenvolve muito bem, é bem interessante para compreendermos muitas coisas que acontecem hoje, que fazem parte da educação, que envolvem a educação. Por que muitos problemas de aprendizagem ocorrem? E quando a autora traz as consequências da superestimulação, ela coloca que essa criança que foi muito estimulada na infância, ela vai se tornar um adolescente desmotivado, mal agradecido, empenhado em buscar sensações novas, o que é bastante perigoso, cego diante da beleza do mundo, cínico, praticante de um culto ao feísmo e conformista. Então veja que prejuízos, que consequências realmente catastróficas para a sociedade em geral. E esses adolescentes nós podemos ver que existem, Muitos adolescentes são assim porque já foram superestimulados na sua infância. E as crianças, como fala no livro, elas são naturalmente curiosas e elas não precisam ser estimuladas. Isso acontece naturalmente. Não precisa de muitos estímulos para que a criança se desenvolva. O simples cuidado, a simples presença da sua mãe, do seu cuidador, já basta para que ela se desenvolva. Por isso aquela frase inicial do Chesterton, O simples fato de você abrir uma porta já é algo encantador e magnífico para uma criança. Não precisa sair de nada de dentro de um guarda-roupa para que o fato de abrir uma porta de um guarda-roupa seja algo encantador, fantástico, misterioso. Para a criança, tudo é algo admirável, tudo é algo maravilhoso, porque é algo novo. Então, simples coisas cotidianas já são suficientes para desenvolver a criança. E aqui fica evidente, como a autora fala, que é muito importante a figura do cuidador, principalmente da mãe. A mãe precisa estar presente na educação do seu filho para que ele se desenvolva. E de modo contrário, de modo diverso, a esse adolescente que proveio de uma infância em que houve
muita superestimulação, muitos desenhos. De modo diverso está o adolescente que veio de uma infância que foi desenvolvida muito naturalmente. Os resultados são bem diferentes. Ela traz que essas crianças que foram educadas na curiosidade se tornam alguém agradecidas, contemplativo, apreciador da beleza, paciente e calmo, viverá o cotidiano com sentido, será uma pessoa dedicada e convicta e aberta ao mistério. Então há muita diferença entre aquelas pessoas que na sua infância foram superestimuladas, que assistiram muita televisão, que tiveram contato com muita tecnologia, para aquelas pessoas que não tiveram isso em sua infância. Porque, né, muitas vezes não existia televisão ainda, né? Por isso que as pessoas mais velhas de hoje em dia dizem que as crianças de hoje não são como antigamente, né? Não são como da minha época, dizem essas pessoas mais velhas. E de fato não são. Então é preciso ter um certo controle diante das tecnologias. E é importante que se eduque na curiosidade. A curiosidade está a favor da educação. E é algo natural, é inato na criança. E essa curiosidade nas crianças se revela a partir de uma admiração que elas possuem diante daquilo que é, da realidade. E que elas percebem que poderiam ter sido de outro modo. Ou seja, uma admiração diante daquilo que é, mas que poderia não ter sido. Por isso se diz que as crianças são muito filosóficas, elas filosofam, porque este é o princípio também da filosofia, essa curiosidade. Então, afinal, o que consiste educar na curiosidade? Pois bem, educar na curiosidade é algo que não está limitado diante de aspectos que são relativos a cada época. Não, o princípio dessa educação é algo atemporal e transcendente, que está baseado na natureza humana, que é a curiosidade. Educar na curiosidade consiste em reconhecer que a criança possui uma natureza própria, sobre a qual os educadores devem se atentar de maneira atenciosa e sensível. Consiste em respeitar os ritmos da criança, a sua liberdade interior, as suas etapas, a sua inocência, de modo a não acelerar as etapas de modo desnecessário e prejudicial. Significa ter consciência de que a educação não acontece a partir de fora para dentro, mas de modo contrário, de dentro para fora, sendo a criança a protagonista de sua educação. Educar na curiosidade consiste em fomentar o silêncio, a brincadeira livre e a imaginação. É rodear a criança de beleza sem saturar os sentidos. É ter a consciência de que primeiro vem a invenção e a descoberta, e somente em segundo lugar a disciplina. E educar na curiosidade consiste em levar a criança ao mistério, abri-la ao mistério, que é uma fonte de conhecimento infinita, sobre a qual a criança aceita muito bem e sobre a qual se deleita. Os mistérios. O mistério. Através desse livro fica claro que há 3 coisas que se perderam muito na sociedade atual, nessa época em que vivemos, de muita tecnologia, que é a criança, a curiosidade e a beleza. Nós vivemos uma época em que a beleza já não é mais valorizada, que a criança não é mais valorizada. O que se quer é transformar as crianças em adultos em miniatura, quer se reduzir cada vez mais o tempo da infância, como se somente a idade adulta que valesse. E não é assim. É preciso reconhecer os valores das crianças. As crianças possuem valores por si mesmas, que devem ser respeitados e que são essenciais para uma civilização. Então esse livro é muito bom e recomendo para pais e para professores também. E principalmente para os pais, porque os pais precisam compreender que eles são essenciais para a educação de seus filhos. É necessário que o intermediário entre as crianças e o mundo sejam os pais, e não uma tela de computador, não uma tela de televisão, não uma tela de um tablet. É preciso que os pais estejam presentes na educação de seus filhos. O que nós vemos não tem acontecido atualmente, né? Os pais querem cada vez mais se livrar dos seus filhos, parece. Não tem tempo para estar perto, para ajudar, para dar amor.
que é também algo tão fundamental para a educação. Então, leitura é fundamental para você que é pai, mãe e para você que é professor. Então, leia esse livro que vai ajudar muito você com as suas crianças, se você é um professor, ou então com os seus filhos. E tem um outro livro que acredito seja a continuação deste livro, que se chama Educar na Realidade, que é da mesma autora. Então também estou bem ansiosa para ler esse livro, que aparece aqui no final deste livro, Educar na Realidade. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo se é uma continuação, se também segue a mesma linha desse livro. E deixe seu comentário aqui sobre este vídeo, se você gostou, se vai adquirir o livro, se você ainda não conhece. E deixe seu comentário aqui sobre esse assunto. Se você quiser adquirir essa obra, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá na Livraria Loyola você pode encontrar esse livro. Então é isso, espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Compartilhem esse vídeo, ajudem na divulgação do canal, deixem o seu like, ativem o sininho e até os próximos vídeos, pessoal. Tchau! Salve Maria!